O zagueiro Reinaldo e o atacante Fernandão podem retornar para o Goiás em 2022. No vídeo de hoje, irei trazer aqui algumas análises, quando houve alguns debates também nas redes sociais do Goiás. Nesse último final de semana, irei falar tanto sobre essa situação do doping do centroavante Fernandão, que chegou até mesmo a ser anunciado no final do ano passado pelo Goiás, teve sua pena estendida até quando, né, vai esse gancho do centroavante já experiente. Além disso, sobre o zagueirão Reinaldo, que deixou o Goiás agora no final da Série B. A intenção do atleta era defender alguma equipe do exterior, não houve propostas, consultas aí também do Botafogo e outras equipes do Campeonato Brasileiro. Fez uma postagem também mencionando o Goiás, quem sabe pode retornar para defender a camisa do Verdão. Irei falar aqui um pouco mais de detalhes sobre as situações contratuais, enfim, dos seus salários também, quem sabe podem retornar para a Serrinha nessa temporada de Série A. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações todos os dias, trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do centroavante Fernandão, jogador que foi debate aí nas redes sociais, nos grupos do Goiás também, durante esse último final de semana. Ele que tem 34 anos de idade, muita gente perguntando se ele poderia retornar para o Goiás nessa temporada de 2022, até mesmo porque ele postou uma foto no seu Instagram, treinando, né, na sua academia, acho que era no condomínio dele, que se eu não me engano ele está morando aqui em Goiânia ainda, e estava vestindo, né, uma camisa do Goiás ainda desta última temporada de 2021. A galera começou a comentar, né, se seria uma boa, enfim, então eu irei esclarecer um pouco mais de detalhes da sua questão aí do antidoping e também minha opinião pessoal, né, sobre o centroavante de 34 anos de idade. O Fernandão foi pego no exame antidoping ainda em fevereiro de 2021, na reta final do Campeonato Brasileiro já da Série A, né, que o Goiás acabou sendo rebaixado. No jogo contra o Bragantino ele testou aí, fez um teste do antidoping, acabou caindo por conta de usar alguns medicamentos para emagrecer. A princípio, essa sua duração seria mais ou menos de 6 meses, 8 meses, não tinha mais ou menos um tempo exato, até mesmo porque uma vez eu perguntei para o Paulo Rogério Pinheiro, né, presidente do Goiás, se o Fernandão poderia retornar para o time esmeraldino na temporada, e que, segundo aí informações do Paulo Rogério Pinheiro, ele tinha comentado que o Fernandão nem sequer tinha procurado, por exemplo, um advogado para resolver essas questões com a CBF, né, da sua punição. Então, a princípio, o jogador iria se aposentar, inclusive fazendo aí alguns trabalhos como pastor, enfim, né, mais um hobby mesmo dele religioso. Parecia que ele não iria mais retornar aos gramados, né, profissionalmente falando. Entretanto, já para o finalzinho do mês de agosto, começou a surgir aí algumas especulações que ele poderia acertar com o Botafogo, até mesmo ele fez uma reunião com a diretoria do Botafogo, enfim, propôs um salário muito mais baixo para a reta final de 2021, né, que ele passaria mais tempo treinando e só jogando os últimos jogos da segunda divisão nacional. O Botafogo até aceitou, iria pagar um salário 4 vezes maior para ele quando acabasse essa punição, né, voltasse de vez realmente em 2022. Não sei exatamente por qual motivo as duas diretorias, né, tanto a diretoria do Botafogo quanto o Fernandão e os seus agentes, não se acertaram. Foi questão assim de 6, 7 horas depois ele já foi anunciado no Goiás como novo reforço para a reta final de 2021. Então a diretoria do Goiás tinha aí meio que em mente que a sua pena iria acabar mais ou menos ainda no mês de novembro, mais ou menos lá para o dia 8, poderia jogar aí os últimos 5 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Foi oficializado no Goiás, mas já deixando claro essa cláusula no seu contrato, caso prorrogasse ainda mais a sua punição, ele iria ser rescindido, o que foi infelizmente o que aconteceu aí com o Fernandão, né? Essa pena dele foi no total de 16 meses, ninguém falou ao certo se seria 16 meses a mais, mas o que eu consigo entender a respeito dessas questões, que seria 16 meses contando a partir de fevereiro de 2021, que foi quando ele testou aí, né, esse exame do antidoping, acabou caindo. Então seria, a gente considera um ano, né, até fevereiro, mas aí 4 meses daria mais ou menos no mês de junho de 2022 que o Fernandão estaria disponível para atuar para uma outra equipe, né, agora passando por essas fases 100% do exame antidoping. Ele está treinando, mantém uma forma física realmente muito interessante, né, o jogador sempre está malhando, você pode ver lá as fotos dele também no Instagram, um cara sempre muito ativo. A tendência é que retorne sim para a temporada de 2022.
não sabemos ao certo se será no Goiás, mas mercado com toda certeza ele tem, né? Apesar da idade, ele fez uma excelente campanha com o Goiás, no time que acabou sendo rebaixado em 2020. O Fernandão foi o principal destaque, por que não, né? Em 24 jogos, ele marcou 10 gols, sendo todos os seus gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele que tinha vindo lá do Bahia. Então pode ser uma opção interessante para o Goiás. Uma coisa que pega muito também é que o Campeonato Brasileiro esse ano irá começar até mesmo mais cedo. Então no dia 10 de abril está marcada aí a estreia mais ou menos do Goiás. Deve ser entre o dia 10 ao dia 12. Então, mais ou menos, se a gente imaginar em junho, seria mais mesmo uma contratação para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que até esse momento o Goiás não irá esperar, por exemplo, para trazer um camisa 9 no segundo turno do Brasileirão, ou às vezes não fazer uma contratação para esperar, propriamente dito, o Fernandão. Acho que realmente seria mais uma conveniência mesmo. O Goiás estaria, por exemplo, procurando um jogador no mercado por volta daquele mês. Aí sim o Fernandão voltando da sua punição, estando bem fisicamente, acho que pode ser uma contratação viável para a diretoria esmeraldina. Acabou que não se concretizou, né, ainda no mês de setembro, quando teve essa sua pena estendida. A tendência é que retorne aos gramados em junho agora da temporada de 2022. Além do Goiás, né, o Fernandão já teve aí passagens também muito vitoriosas pelo Bahia, inicialmente lá em 2013, retornou para o Brasil em 2019 após ter passado em várias temporadas, inclusive no futebol da Turquia, no Fenerbahçe, onde ele também foi muito bem, é considerado um dos ídolos brasileiros também lá do time da Turquia. Jogou aqui no Bahia em 2019, marcou no total 16 gols na sua volta até vestir a camisa do Verdão na Série A do Brasileirão de 2020. Quero saber sua opinião a respeito do Fernandão. Seria uma boa, quem sabe, o Goiás tentar trazer ele já agora no começo do ano, o atleta ir treinando também com jogadores do time esmeraldino, para quem sabe, né, no mês de junho poder jogar, assim como, por exemplo, o Goiás fez com o Walter lá ainda em 2019, acabou que nessa mesma situação teve essa pena sua estendida. Eu acho realmente um absurdo a CBF propor que o jogador fique parado um mês e meio, já um atleta de 34 anos de idade. Realmente, assim, se fosse um cara normal, né, com a cabeça ruim, com toda certeza já tinha largado de vez essa história de futebol. O Fernandão não, tá bem ativo, quem sabe pode retornar para o Verdão. Quero saber sua opinião a respeito desse tema, né, polêmico, a galera gosta de comentar. Resolvi trazer um vídeo aqui detalhando um pouco mais a respeito do jogador de 34 anos de idade. E outra informação também importante, né, que surgiu ainda nesse último final de semana, foi o não acerto da diretoria do Botafogo com o zagueiro Reinaldo, que fez uma excelente campanha com o Goiás no último Campeonato Brasileiro. Dessa forma, outro assunto também que agitou as redes sociais, né, do time esmeraldino, muitos torcedores tentando saber um pouco a respeito da sua situação. O Reinaldo, que inclusive na noite de sexta-feira postou um stories, né, lá no seu Instagram, que o Goiás colocou, né, também fazendo essa postagem da torcida no estádio, enfim, fazendo aquela festa antes do jogo. O Reinaldo teve, né, esse seu stories e muita gente associando, por que não, quem sabe, uma volta do jogador. Inclusive, se a gente for analisar essas coisas de redes sociais, né, que não dá para cravar nada, mas ainda o Reinaldo segue o Goiás, segue a loja, inclusive esmeraldina. Então, assim, pode, né, existir essa hipótese também dele voltar para o Verdão. Até segundo informações do Ale Menezes, quando ele foi na Rádio Bandeirantes, deu sua entrevista, até também o Vitor Pimenta, do jornal O Dia aqui de Goiânia, já tinha confirmado que tanto o Aleph Manga, né, quanto também o Reinaldo estariam descartados para o Goiás na temporada de 2022. O Aleph Manga já foi para o Coritiba, mas o Reinaldo ainda não acertou essa sua ida ou permanência em alguma equipe aqui no futebol brasileiro. O Reinaldo, assim, que quando ele saiu do Goiás, ele já tinha deixado muito claro que gostaria sim de defender o Verdão, mas a sua prioridade era o futebol do exterior. A princípio seria uma proposta do futebol japonês, que acabou não acontecendo de maneira oficial, ficou apenas na sondagem pelo jogador de 24 anos de idade. Ou também o futebol de Portugal, né, assim como ele jogou lá em 2021 ainda pelo Moreirense da primeira divisão portuguesa. Então essa era a intenção do Reinaldo, se transferir para alguma equipe de fora do Brasil, né? E acabou que não aconteceu essa sua proposta oficial. E o jogador foi oferecido ao Botafogo, que chegou a fazer essa consulta oficial. Entretanto, os valores pedidos pelo Reinaldo seria realmente fora da realidade financeira do Botafogo. Não sei ao certo quanto que foi essa pedida, quanto a mais que foi que ele estava ganhando no Goiás, aqui no time esmeraldino, como ele chegou como uma aposta mesmo, eu duvido muito que ele estaria ganhando mais do que 60, 70 mil
com a camisa esmeraldina. Acho que seria um jogador aí que, se pedisse uma renovação, beirava tranquilamente os R$100 mil para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele que fez aniversário ainda, né, nesse mês de janeiro, até falei errado, ele já tem 25 anos de idade, costuma jogar mais pelo lado esquerdo do campo. Aqui no Brasil, desde que deixou o Goiás, né, foi mais aí sondado mesmo pelo Botafogo, mas as negociações não evoluíram. Na Série B foram 34 jogos pelo Verdão, sendo todos eles como titular. O jogador foi muito importante. Na minha opinião, seria um nome interessante também para compor o elenco da disputa da Série A, até mesmo como titular, dependendo de um zagueirão mais experiente que o Goiás trouxer para a disputa da primeira divisão. Eu confiaria bastante no Reinaldo jogando pelo lado esquerdo da zaga esmeraldina. Acabou que não teve essa sua renovação. O Ali falou que também que o Goiás teria sim esse interesse de contar com ele, mas não iria ficar esperando pelo Reinaldo. Foi até no mercado, trouxe aí o Caetano, zagueirão também canhoto, ex-CRB, Corinthians, Vasco da Gama. Então o Goiás meio que já repôs essa saída aí do Reinaldo, mas quem sabe, né, pode ser um nome também que pode retornar para a diretoria esmeraldina como uma pauta no seu elenco. Além disso, o Reinaldo já jogou aí também nas categorias de base do Atlético Paranaense e da Ponte Preta, quando começou como profissional. Trabalhou também no Tombense e no Juventude, juntamente com o técnico Pintado, que indicou, né, o Reinaldo para o time esmeraldino no ano passado. Então, quero saber sua opinião a respeito desses dois temas, tá bom? Mais sugerindo aí algumas ideias de vocês também que comentaram. Não tem nada de informação nova sobre o Verdão ainda nesse início de semana, então resolvi trazer essas duas pautas que vira e mexe vêm sendo especuladas no Verdão, esclarecer um pouco aqui a respeito também de como estão esses jogadores. Vou deixar aqui no link aqui no final do vídeo também uma análise que eu fiz sobre o Auremir, né, nova contratação também para o meio de campo do Goiás. Se vocês ainda não assistiram, vou deixar aqui também para vocês acompanharem, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!